Porque hoje a gente vai falar de um filme que não é só um filme, é testosterona em forma de VHS. Eu tô falando de Rambo 2, A Missão. Mano, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi isso. Eu era moleque, passando na TV aberta, dublado, som estourado, imagem meio granulada. E eu pensando, como assim esse cara sozinho tá enfrentando um exército inteiro? Aquilo bugou minha cabeça. Mas deixa eu começar do começo. Se você assistiu Rambo, First Blood, você sabe que o Rambo não começou como esse semideus da bala infinita. O primeiro filme era pesado, era sobre trauma, era sobre um veterano perdido, deslocado, praticamente descartado pela própria sociedade. Aí chega 1985, e o mundo era outro, a cultura era outra, e o cinema de ação tava virando um parque de diversões de explosão. Quando o filme começa e a gente vê o Rambo preso, fazendo trabalho forçado, já bate aquela sensação estranha. Tipo, esse cara salvou ninguém, mas também não era vilão. Ele era um produto da guerra. E tá ali quebrando pedra. Isso sempre me incomodou. Aí aparece o Coronel Trautmann com aquela proposta clássica. Tem soldados ainda presos no Vietnã. E aí, meu amigo, é aí que o filme deixa de ser drama e vira fantasia de revanche histórica. E vamos ser sinceros aqui, esse filme é basicamente os Estados Unidos dizendo: agora deixa que a gente resolve direito. Só que quem resolve é um cara com arco e flecha explosiva. E eu amo isso. Mas calma, não é só sobre ação exagerada. Tem coisa interessante por trás. O roteiro teve dedo do James Cameron. Sim, o James Cameron. Antes de virar o cara de Titanic e antes de explodir tudo em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. E você sente essa construção de herói quase mitológico crescendo aos poucos. Mas vamos falar do que ninguém fala direito. O Stallone aqui virou símbolo. Sylvester Stallone nesse filme não é só um ator, ele é praticamente um ícone pop ambulante. O físico dele virou referência. A academia nos anos 80 basicamente existia pra galera tentar virar o Rambo. Eu lembro que depois de assistir, eu pegava um graveto no quintal e fingia que era arco e flecha. Não era normal, era influência direta. E aí vem a parte que o filme acelera do nada. Ele pula do avião. Problema com o equipamento. Já começa aquele caos. A missão era só tirar foto. Só isso. Vai lá, registra e volta. Missão limpa. Só que a gente sabe que isso nunca ia ser só isso. Quando ele encontra um prisioneiro de guerra de verdade, muda tudo. A missão vira pessoal. E eu gosto disso porque mostra que o Rambo não é só máquina. Ele tem código moral. Ele não vai deixar o cara lá. E aí, meu amigo, o filme pisa no acelerador e não olha pra trás. Explosão. Flecha explosiva. Metralhadora que parece não acabar nunca. Helicóptero sendo derrubado de um jeito que hoje a física pediria demissão. Mas sabe o que é mais curioso? Mesmo no meio desse caos todo, o Rambo não é um herói sorridente. Ele não faz piadinha estilo anos 90. Ele é silencioso, quase triste. Tem uma cena que sempre me pega, quando ele fala que onde ele vai sempre tem guerra, que ele não pertence a lugar nenhum. Aquilo é pesado. No meio de um filme que parece só adrenalina, tem essa melancolia ali escondida. E outra coisa, o filme é exagerado? Muito. Os vilões são caricatos? São. Tem propaganda ideológica ali? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa sincera pra vocês. Isso não anula o impacto. Esse filme moldou uma geração inteira do cinema de ação. Sem Rambo 2, talvez a gente não tivesse aquele padrão de um homem contra todos que virou febre. Videogame copiou. Outros filmes copiaram. Cultura pop inteira absorveu. E tem mais. Quando o suporte aéreo é retirado e ele é basicamente abandonado, aquilo é a repetição do trauma. Ele foi abandonado na guerra, agora tá sendo abandonado de novo. E aí ele decide: beleza, então eu faço sozinho. É quase arrogante, mas é catártico. Eu lembro que quando eu reassisti mais velho, já com cabeça mais crítica, eu pensei: cara, isso aqui é praticamente um conto de fadas militar. Só que é um conto de fadas feito para adulto que cresceu com frustração histórica. E funciona, principalmente naquele clímax absurdo com helicópteros. Aquilo é puro cinema 80s, é grandioso, é exagerado, é quase operístico de tão dramático. E aí vem o final, quando ele volta e destrói a base, confronta o burocrata responsável pela missão. Aquilo é o grito do personagem. Não é só vingança física, é vingança moral. E quando ele fala que quer que o país ame seus soldados tanto quanto eles amam o país, aquilo é o resumo de tudo.
Rambo 2 pode ser barulhento, pode ser exagerado, pode ser zero sutil, mas ele tem coração, do jeito dele, explodindo coisas. Mas tem. Agora eu vou jogar a pergunta pra vocês. Se você tivesse que escolher, você prefere o Rambo mais humano e vulnerável do primeiro filme? Ou esse aqui, que parece um chefe final de videogame ambulante? Porque eu vou confessar. Dependendo do dia, eu escolho esse aqui. Tem dias que a gente só quer ver helicóptero explodindo e flecha virando míssil. E não tem nada de errado nisso. Se você curte quando eu misturo análise séria com memória afetiva e opinião sem filtro, já comenta aí. Porque a gente ainda pode aprofundar muito mais nisso. Bastidores, cenas específicas, decisões de roteiro que mudaram o personagem pra sempre. E sim, ainda tem muita selva para atravessar nessa missão. Beleza, então ajeita aí na cadeira porque agora a gente vai entrar na parte onde o filme larga qualquer freio moral e fala: quer ação? Então segura. Quando o Rambo decide não só fotografar os prisioneiros, mas realmente tentar resgatar um deles. Ali, o filme cruza uma linha invisível. A missão oficial acabou. A missão pessoal começou. E isso, pra mim, é o ponto onde Rambo 2, a missão deixa de ser operação secreta e vira praticamente um mito de guerra. Porque pensa comigo, o cara foi enviado só pra confirmar se existiam prisioneiros. O governo não queria resgatar ninguém de verdade. Era mais conveniente que eles não existissem. E quando ele prova que existem e tenta trazer um de volta, cortam o suporte. Simples assim. Essa parte sempre me deu um ranço absurdo. Eu lembro da primeira vez que eu vi essa traição. Eu fiquei indignado real. Tipo, eu era moleque, mas eu entendi na hora que o sistema tava jogando sujo. E é aí que o filme ganha essa camada meio amarga no meio da pancadaria toda. O abandono não é só físico, é simbólico. E aí começa aquela sequência da fuga de barco. Que, vamos ser sinceros, é puro suco de anos 80. Tiro pra todo lado, traição inesperada, granada voando, flecha explodindo, coisa que nem deveria explodir daquele jeito. Mas pausa rápida aqui. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa parte. O Rambo não sai atirando de qualquer jeito. Ele observa, ele calcula, ele espera o momento certo. Ele é quase predador. E isso conecta muito com aquela imagem clássica dele emergindo da lama. Aquilo não é só estética estilosa. Aquilo é o personagem virando parte da selva. Ele não tá lutando contra o ambiente. Ele virou o ambiente. Aliás, eu preciso falar disso. A selva nesse filme é sufocante. A fotografia tem aquele tom verde pesado. Tudo parece molhado, pegajoso. Dá quase uma sensação física. Eu reassisti esses dias e me deu aquela lembrança de como os filmes antigos tinham textura. Hoje é tudo muito limpo, ali você sente sujeira. E quando a personagem Cobal aparece, a gente tem aquele raro momento de respiro, um microsegundo de humanidade no meio do caos. E aqui eu vou ser sincero com vocês. O romance ali é rápido demais? É. É meio apressado? É também. Mas dentro da lógica do filme, funciona. Porque o Rambo é um cara que vive à margem. Quando alguém demonstra afeto, aquilo tem peso dobrado. Tem uma cena pequena, mas que eu gosto muito, quando ela pergunta sobre ele, sobre o passado, e ele responde quase como se não tivesse pertencimento, como se ele fosse só guerra ambulante. Isso é pesado, cara. No meio de explosão, tem um cara que basicamente não acredita que teria alguém esperando por ele em casa. E aí, o filme faz o que os filmes dos anos 80 adoravam fazer. Dá esperança e tira logo depois. A morte dela é o gatilho definitivo. E aqui eu vou abrir o coração. Essa cena sempre me deixou com ódio, porque não é só a perda romântica, é a confirmação de que qualquer tentativa do Rambo de ter algo além da guerra vai ser arrancada dele. É cruel, e é aí que o filme entra na fase não tem mais negociação. Quando ele começa a caçar os inimigos um por um, aquilo vira quase terror ao contrário. Porque agora quem tá na selva com medo são os soldados. Tem aquela sequência deles surgindo do nada, flecha explodindo geral. E você percebe que o filme abraçou o exagero de vez. Mas sabe o que é curioso? Mesmo sendo over, você compra a ideia. Porque o Sylvester Stallone consegue vender a intensidade. Ele não parece estar se divertindo. Ele parece estar descarregando raiva acumulada de anos. E vamos falar daquele vilão soviético por um segundo.
O filme claramente abraça a tensão da Guerra Fria. O inimigo não é só vietnamita, é também soviético. É praticamente um conflito geopolítico simplificado para caber numa narrativa de 2 horas. Hoje a gente pode olhar e falar, é propaganda, e é mesmo, em partes. Mas naquela época, isso conversava diretamente com o público. E aí chegamos naquela sequência de helicóptero. Mano, aquilo é absurdo. Quando o Rambo assume o controle da aeronave e começa a virar o jogo no ar, é a definição de cinema espetáculo. Não importa se é realista. O que importa é o impacto. Eu lembro de ver essa cena e pensar, pronto, agora ele virou um super-herói sem capa. E tecnicamente, pra época, aquilo era impressionante. Nada de CGI pesado, era efeito prático, miniatura, coordenação real de explosão, tinha risco, tinha fisicalidade. Hoje em dia, a gente tá acostumado com tudo digital. Naquela época, você sentia o peso das coisas explodindo. E quando ele finalmente resgata os prisioneiros e volta, o que ele faz? Ele não comemora, ele não sorri. Ele explode a base do próprio comando. E aqui, pra mim, tá uma das cenas mais importantes do filme inteiro. Porque não é só destruição, é revolta. Ele tá dizendo, vocês não vão esconder isso. E quando ele confronta o responsável pela missão fracassada e deixa claro que os soldados merecem respeito, ali, o filme tenta recuperar aquela seriedade do primeiro. Tem uma frase ali sobre amar o país tanto quanto o país deveria amar seus soldados, que é basicamente o coração da saga. E é muito louco pensar que um filme tão barulhento termina com uma mensagem tão simples: respeito, reconhecimento, pertencimento. Rambo 2 pode ser lembrado pelas explosões, mas ele sobrevive por causa dessa camada emocional. E agora eu quero saber de você, sem meme. Quando você reassiste hoje, você vê só ação exagerada? Ou você consegue enxergar essa crítica ali por baixo? Porque eu vou te falar, eu assisto e sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vibro com a flecha explodindo o helicóptero, mas também sinto a solidão do personagem. E talvez seja isso que mantém esse filme vivo até hoje. No próximo trecho, a gente pode mergulhar ainda mais fundo nos bastidores, nas escolhas criativas que transformaram Rambo de veterano traumatizado em ícone pop global, e como isso impactou o cinema de ação que veio depois. Porque a missão pode ter acabado na tela, mas culturalmente, ela estava só começando. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez muita gente não perceba quando pensa em Rambo 2, a missão. Esse filme não só mudou o personagem, ele mudou o cinema de ação inteiro, e eu não tô exagerando. Depois que Rambo 2 estourou, virou quase regra. Herói musculoso, poucas palavras, trauma interno, arsenal pesado e zero paciência pra burocrata engravatado. Parece familiar? Pois é, metade dos filmes de ação do fim dos anos 80 beberam direto dessa fonte. E eu lembro claramente da época em que qualquer capa de locadora tinha um cara suado segurando uma arma enorme com cara de poucos amigos. Era a estética Rambo dominando tudo. Mas vamos voltar pro filme. Tem um detalhe que sempre me pega quando eu reassisto: o silêncio do personagem. O Rambo fala pouco, muito pouco. E isso não é falta de diálogo bem escrito, é escolha. O Sylvester Stallone entendeu que o personagem funciona melhor quando o corpo fala mais que a boca. O olhar pesado, a respiração controlada antes de atacar, a postura sempre alerta. Isso cria uma aura quase mítica. É tipo aquele cara que você não sabe exatamente o que tá pensando, mas sabe que não quer provocar. E aí entra um contraste interessante. O primeiro filme, Rambo, First Blood, terminava com aquele monólogo emocional, quase um desabafo. Ali você via o homem quebrado. Já em Rambo 2, ele engole tudo, ele canaliza, ele transforma dor em ação. É quase como se ele tivesse decidido que falar não resolve, agir resolve. E aqui vai uma opinião que talvez divida vocês. Eu acho que Rambo 2 sacrifica profundidade psicológica em troca de impacto cultural. E sabe o que é louco? Foi a decisão certa para aquele momento. O mundo dos anos 80 queria heróis invencíveis, queria catarse, queria vitória clara. E o filme entrega isso sem pedir desculpa. Agora deixa eu compartilhar uma memória meio aleatória. Eu lembro que depois de assistir, eu ficava obcecado com aquela faca de sobrevivência dele. Aquela faca não era só uma faca, era praticamente um kit inteiro dentro do cabo. Aquilo era o ápice da tecnologia na minha cabeça de criança. Eu ficava pensando, se eu tivesse isso, eu sobreviveria em qualquer lugar.
Olha o nível da influência. O filme não vendia só ação, vendia fantasia de autonomia, vendia a ideia de que um homem preparado podia enfrentar qualquer sistema, e isso conversa muito com o espírito da época. Outra coisa que a galera às vezes ignora: a trilha sonora. Ela não é só fundo musical, ela cresce junto com o personagem. Quando a ação acelera, a música empurra. Quando tem momento mais introspectivo, ela recua. É quase manipulativo, mas funciona. E vamos falar do exagero sem medo. A contagem de inimigos derrubados é absurda. A resistência física do Rambo é quase sobre-humana. Ele apanha, é torturado, leva choque, corta, explode coisa perto dele. E continua. Se fosse lançado hoje, provavelmente iam chamar de irreal demais. Mas naquela época, isso era o espetáculo. Era o equivalente a ver um gladiador moderno. E tem uma camada simbólica muito forte aqui. Rambo não morre porque ele representa algo maior que o indivíduo. Ele representa a ideia de que o soldado não foi derrotado, foi mal conduzido. Isso é poderoso e também é polêmico, porque ao mesmo tempo que o filme dá voz à frustração dos veteranos, ele simplifica demais o conflito. Ele transforma uma guerra complexa num palco de herói solitário. E aí entra a pergunta que eu sempre gosto de jogar para vocês. Isso é problema? Ou é só o cinema fazendo o que sempre fez? Criar mitos? Porque se a gente for analisar friamente, quase todo grande herói do cinema é uma simplificação exagerada da realidade. Rambo 2 só faz isso de forma barulhenta. E tem mais uma coisa que eu preciso destacar: o final. Quando ele retorna e confronta o responsável pela missão, aquilo não é só vingança. É um ajuste moral. Ele não quer medalha. Ele não quer aplauso, ele quer reconhecimento para os caras que ficaram presos. Essa fala final é o que ancora o filme. Sem ela, seria só um festival de explosão. Com ela, vira declaração. E eu acho isso muito interessante porque mostra que, mesmo abraçando o espetáculo, o filme não esqueceu totalmente de onde o personagem veio. Ele ainda é o cara deslocado. Ele ainda é o veterano que quer respeito. Ele só aprendeu que, naquele mundo, respeito às vezes vem no volume máximo. E agora eu vou falar algo que talvez soe estranho. Eu acho que Rambo 2 é um filme honesto. Exagerado? Sim. Ideológico? Também, mas honesto na proposta. Ele nunca finge ser um drama intimista. Ele diz, desde o começo, eu sou uma fantasia de ação. E ele executa isso com convicção. Se você assistir esperando realismo histórico profundo, você vai sair frustrado. Mas se você assistir entendendo o contexto, entendendo o momento cultural, você percebe o impacto. E impacto é algo que esse filme teve de sobra. Eu quero saber de você agora, de verdade. Se Rambo 2 não existisse, será que o cinema de ação dos anos 90 seria o mesmo? Será que aquele padrão de herói quase indestrutível teria dominado tanto? Porque eu sinceramente acho que não. Esse filme não só consolidou o personagem, ele redefiniu o gênero. E a gente ainda pode falar muito mais sobre como essa transformação afetou as continuações, como o personagem foi ficando cada vez mais símbolo e menos homem, e como isso moldou a franquia inteira. Mas isso, a gente continua na próxima parte, porque ainda tem muito para dissecar nessa selva. Agora, deixa eu entrar numa parte que pouca gente comenta quando fala de Rambo 2, A Missão. O quanto esse filme virou um produto cultural gigantesco. Porque não foi só, fez sucesso. Não, isso aqui virou fenômeno. Boneco, pôster, camiseta, lancheira, videogame. O Rambo deixou de ser só personagem e virou marca. E isso é muito louco quando você para pra pensar de onde ele veio. No primeiro filme, Rambo, First Blood, ele era quase um comentário social ambulante. Em 3 anos, ele virou o símbolo máximo da fantasia militar americana. É uma transformação absurda em pouquíssimo tempo. E aqui vai uma coisa que eu percebi reassistindo recentemente. Rambo 2 é praticamente estruturado como um videogame antes mesmo dos videogames de ação explodirem de vez. Pensa comigo, ele entra na selva. Fase 1, infiltração. Descobre os prisioneiros. Fase 2, stealth que dá errado. Traição da base. Fase 3, sobrevivência. Morte da Cobal. Fase 4, modo fúria ativado. Helicóptero. Chefão final. É quase um level design cinematográfico. E eu não tô falando isso zoando. Eu tô falando isso admirando mesmo. O filme tem essa progressão clara de desafio aumentando. Cada sequência é maior que a anterior. E isso prende.
Agora vamos falar de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar quando era mais novo. O quanto o Rambo quase não sorri nesse filme inteiro. Sério, repara nisso na próxima vez que você assistir. Ele tá sempre carregando o peso do mundo nas costas. Mesmo quando tá vencendo, ele não parece feliz. Parece determinado. Isso cria uma diferença gigante entre ele e outros heróis da época. Ele não é o cara carismático cheio de frase de efeito. Ele é o cara que resolve e vai embora. E talvez seja por isso que ele ficou tão icônico. O Sylvester Stallone conseguiu transformar o silêncio em identidade. E isso não é fácil, porque quando você fala pouco, qualquer expressão errada estraga a cena. Mas ele segura. Agora deixa eu contar uma coisa meio pessoal. Quando eu reassisti essa parte da morte da Cobal mais velho, eu tive uma leitura completamente diferente. Quando eu era moleque, eu só pensava, ah não, agora ele vai ficar com mais raiva. Era só isso. Hoje, eu vejo como aquilo reforça a ideia de que o Rambo não tem permissão para ter paz. Toda vez que surge uma possibilidade de vida fora da guerra, ela é arrancada. É quase trágico, e isso faz com que a sequência seguinte, onde ele basicamente vira um fantasma na selva, tenha outro peso. Não é só vingança, é desespero transformado em violência. E aí vem aquela sequência dele eliminando os soldados um por um. Cara, aquilo é cinema 80 puro. Ele aparece, desaparece, explode coisa, some de novo. Parece até filme de terror, só que o monstro é o protagonista. Eu lembro de ficar arrepiado naquela cena dele saindo da lama. Aquilo virou imagem histórica, virou pôster, virou referência em paródia, virou tudo. E tem outro detalhe interessante: o vilão soviético. Ele não é só um antagonista qualquer. Ele representa a tensão da Guerra Fria. O filme pega algo extremamente complexo geopoliticamente e transforma numa rivalidade direta, quase pessoal. Hoje, isso parece simplificado demais. Mas naquela época, isso era imediato. O público entendia na hora quem era o inimigo. E isso tornava a experiência mais direta. Agora vamos falar da cena do helicóptero com calma, porque aquilo é um divisor de águas. Quando o Rambo toma o controle e começa a virar o jogo, é ali que o filme abandona qualquer tentativa de realismo e abraça o mito de vez. E quer saber? Eu respeito isso, porque ele não finge ser outra coisa. Ele não tenta justificar demais, ele simplesmente diz: agora é o herói contra o sistema inteiro. E, tecnicamente, para 1985, aquilo era impressionante. Explosões práticas, helicópteros reais, dublês correndo risco de verdade. Não era tela verde infinita. Era gente se jogando em cena. Tem uma energia diferente quando você sabe que aquilo foi feito de verdade. E aí vem a volta para a base. Essa parte eu sempre achei muito simbólica. Ele não chega como herói, celebrando vitória. Ele chega destruindo tudo, computador voando, equipamento quebrando, arma apontada para o responsável. É quase como se ele estivesse destruindo a mentira. E quando ele diz que quer que o país ame seus soldados tanto quanto eles amam o país, aquilo não é só uma frase bonita, é o resumo do conflito interno dele desde o primeiro filme. E é curioso como um filme tão barulhento termina com uma mensagem tão simples: respeito, reconhecimento, dignidade. Eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. Rambo 2 não é o melhor filme da franquia em termos dramáticos, mas ele é o mais influente. Ele é o que definiu a imagem. Se você perguntar para alguém que nunca viu nenhum dos filmes como é o Rambo, a pessoa vai descrever o Rambo 2, não o do primeiro. E isso diz muito. Agora deixa eu jogar uma reflexão para vocês. Será que essa transformação ajudou ou prejudicou o personagem a longo prazo? Porque ao virar mito, ele perdeu parte da humanidade inicial, mas ao mesmo tempo, virou eterno. E cinema também é isso. Às vezes você sacrifica nuance para ganhar símbolo. E Rambo virou o símbolo máximo dos anos 80. Na próxima parte, eu quero entrar mais fundo nessa questão. Como o sucesso absurdo desse filme mudou completamente a trajetória da franquia e até a forma como Hollywood passou a enxergar heróis de ação. Porque depois dessa missão, nada foi igual, nem pro Rambo, nem pro cinema. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você já reparou como depois de Rambo 2, a missão praticamente todo herói de ação começou a ficar mais indestrutível? Não é coincidência. Esse filme basicamente criou o molde do super-soldado cinematográfico moderno. E o mais curioso,
Ele fez isso pegando um personagem que nasceu como vítima do sistema e transformando ele num símbolo de poder absoluto. E isso, pra mim, é a parte mais fascinante de analisar hoje. Porque quando a gente fala de Rambo 2, muita gente reduz a conversa a é só tiro e explosão. Só que não é tão simples assim. O filme é um termômetro cultural. Ele reflete exatamente o que o público dos anos 80 queria sentir: vitória, controle, revanche. A Guerra do Vietnã foi um trauma coletivo, e o cinema, muitas vezes, serve como catarse. Rambo 2 é literalmente isso, uma fantasia onde o soldado volta, vence e ainda expõe quem tentou esconder a verdade. Agora, deixa eu ir mais fundo. Tem uma coisa muito interessante na construção visual do personagem nesse filme. O enquadramento sempre coloca ele maior que os outros. Muitas cenas são filmadas de baixo para cima, dando aquela sensação de imponência. Isso não é por acaso, é linguagem cinematográfica reforçando o mito. E o Sylvester Stallone entendeu completamente o que estava construindo ali. Ele não interpreta o Rambo como um cara comum em circunstâncias extremas. Ele interpreta como uma força da natureza. E isso muda tudo. Eu lembro que quando reassisti adulto, comecei a prestar atenção no ritmo do filme. Ele alterna silêncio e caos de um jeito quase estratégico. Tem momentos onde só ouvimos a selva, respiração, passos, e de repente, bum! Explosão, metralhadora, helicóptero. Esse ritmo errático mantém você ligado o tempo inteiro. Você nunca fica confortável demais. Agora, a gente entra numa parte que, pra mim, é uma das mais interessantes de analisar quando eu revisito Rambo 2, a missão com cabeça adulta. O momento em que o personagem deixa de ser só protagonista e vira propaganda viva de um ideal. E calma, não tô falando isso como crítica vazia, tô falando como observação mesmo, porque o que acontece aqui é raro. Um filme comercial consegue capturar um sentimento coletivo e transformar isso num ícone visual instantâneo. A bandana vermelha, o arco com flecha explosiva, o torso suado cheio de lama. Isso virou linguagem universal. Você mostra essa silhueta para qualquer pessoa e ela sabe quem é. Isso é construção de imagem no nível máximo. E eu lembro muito claramente de como esse visual marcou minha infância. Eu via aquela capa na locadora e parecia que o personagem era maior que o próprio filme. Não era é um filme legal. Era isso aqui é evento. E parte disso vem da transformação que o Sylvester Stallone fez no personagem. Ele entendeu que o público não queria mais só o veterano traumatizado do Rambo, First Blood. O público queria alguém que enfrentasse o trauma de frente e vencesse. Mas aqui tem uma camada que pouca gente comenta. Quando o Rambo vira essa máquina quase imparável, ele também perde algo. Ele fica mais distante, mais mitológico, menos humano. E isso é fascinante, porque ao mesmo tempo que o filme faz ele parecer invencível fisicamente, emocionalmente ele continua isolado. Repara nisso. No final, depois de tudo, ele não celebra. Ele não aceita convite para ficar. Ele não faz discurso heróico para a multidão. Ele simplesmente vai embora. É quase como se o filme dissesse: ele pode vencer guerras, mas não consegue encontrar lugar no mundo. Isso é melancólico pra caramba. E talvez seja por isso que, mesmo com toda a pirotecnia, o personagem nunca virou caricatura total naquele momento. Ele ainda tinha peso. Agora vamos falar de impacto cultural real. Depois de Rambo 2, o arquétipo do herói solitário dominou Hollywood. Era quase checklist. Físico impressionante, poucas palavras, passado traumático, confronto contra sistema corrupto. E isso não ficou só no cinema. Foi pra videogame, quadrinho, desenho animado, virou estética global. Eu lembro de jogar aqueles jogos antigos, estilo Run and Gun, e pensar: isso aqui é basicamente Rambo pixelado. A influência é direta. E sabe o que é curioso? O filme não tem narrativa complexa. Ele não tenta ser cheio de camadas políticas profundas. Mas ele acerta no básico do entretenimento. Progressão, tensão, catarse. Tem uma construção muito clara de escalada. Começa pequeno, complica, traição, perda pessoal, modo fúria, vitória. É quase fórmula matemática. Mas fórmula não é sinônimo de ruim. Fórmula bem executada vira clássico. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu só percebi reassistindo com mais atenção. O quanto o filme usa o silêncio como ferramenta de tensão. Tem cenas onde você só ouve insetos, vento, respiração. Nada de música bombástica.
Isso cria expectativa. E quando a ação explode, o contraste é muito maior. É quase cruel com o espectador. E isso mostra que, apesar da fama de filme só de explosão, existe direção consciente ali. Outra coisa que envelheceu de forma interessante é a representação do conflito. Hoje a gente consome filmes de guerra com mais nuance, mais complexidade moral. Rambo 2 simplifica tudo para caber na fantasia do herói absoluto. Mas isso também é parte do DNA dele. Ele não quer ser debate acadêmico, ele quer ser experiência visceral. E, sinceramente, às vezes o cinema precisa disso. Nem todo filme precisa ser tratado como tese de doutorado. Às vezes, você só quer ver um cara que foi traído virar o jogo com arco e flecha explosiva. E tá tudo bem. Agora eu vou levantar uma reflexão que talvez seja meio provocativa. Será que Rambo 2 teria funcionado se tivesse sido mais realista? Se ele tivesse mantido o tom mais pesado e psicológico do primeiro? Eu acho que não. Porque o momento histórico pedia exagero, pedia imagem forte, pedia símbolo. E símbolo não funciona pela sutileza, funciona pela clareza. O Rambo aqui é claro, ele é a resposta simples para um problema complexo. E isso explica o sucesso absurdo. Mas também explica por que algumas pessoas torcem o nariz hoje. E tá tudo certo. O cinema é filho do seu tempo. Agora, olhando para trás, eu vejo Rambo 2 quase como um divisor de águas pessoal também. Foi um dos primeiros filmes que me fez perceber que a ação podia carregar mensagem, mesmo que embrulhada em pólvora. E talvez seja por isso que ele continua relevante para discutir. Na próxima parte, eu quero entrar ainda mais fundo na consequência desse sucesso. Como essa versão superdimensionada do personagem impactou o terceiro filme, como a indústria tentou replicar essa fórmula até a exaustão. E como isso moldou toda uma geração de heróis de ação, porque a missão pode ter acabado ali na tela. Mas o legado, esse explodiu muito além da selva. Agora a gente chega num ponto delicado, porque depois de Rambo 2, a missão nada mais foi acidente. Tudo virou estratégia. O sucesso foi tão absurdo que Hollywood olhou e falou: ok, é isso que vende. E quando a indústria encontra uma fórmula que funciona, meu amigo, ela aperta até sair a última gota. Mas antes de falar das consequências, eu quero voltar um pouquinho para a sensação que esse filme deixava quando terminava. Lembra daquela última cena? Ele sai andando, meio isolado, sem festa, sem medalha, sem desfile. Aquilo sempre me deu uma sensação estranha. Tipo, ele venceu, mas não parece vencedor. E isso é muito simbólico. Porque apesar de toda a transformação em mito, o Rambo ainda é um cara que não pertence totalmente a lugar nenhum. Ele resolve o problema, mas não resolve a própria solidão. E isso, pra mim, é o que impede o filme de virar só propaganda vazia. Tem essa camada de melancolia constante. Agora vamos falar do impacto industrial. Depois desse filme, praticamente todo estúdio queria ser o próprio Rambo. Não importava o nome. O molde estava lá. Herói com passado sombrio, missão impossível, governo duvidoso, explosão suficiente para fazer a sala tremer. E isso moldou o fim dos anos 80 inteiro. O Sylvester Stallone virou sinônimo de ação máxima. E, ao mesmo tempo, o personagem começou a ficar cada vez mais associado à imagem do exército de um homem só. E aqui entra um ponto interessante. Quando um personagem vira símbolo forte demais, ele começa a correr risco de virar caricatura. E eu acho que Rambo 2 fica bem no limite entre mito poderoso e exagero total. Ele não cai completamente na autoparódia, mas chega perto em alguns momentos. E talvez seja por isso que ele é tão fascinante de revisitar hoje. Porque você assiste e pensa, isso é absurdo, mas ao mesmo tempo pensa, isso é incrível. Essa contradição é parte da experiência. Agora deixa eu contar uma coisa meio específica. Eu lembro de discutir com amigos, anos depois, sobre qual cena era mais icônica. E quase todo mundo citava momentos de Rambo 2. A flecha explosiva, o helicóptero, ele saindo da lama. Ninguém citava a cena dramática do primeiro. Isso diz muito. Esse filme redefiniu a memória coletiva do personagem. Se você perguntar para alguém que nunca assistiu nenhum dos dois como é o Rambo, a pessoa vai descrever a versão de 1985. Não o veterano vulnerável de 1982. Isso é força cultural absurda. E tem outro detalhe que eu gosto de analisar: o ritmo emocional. O filme alterna adrenalina e silêncio de um jeito quase irregular. Tem momentos onde tudo desacelera, quase introspectivo, e do nada explode de novo.
Essa montanha-russa mantém a atenção, mas também cria uma sensação de instabilidade. Você nunca sente que o personagem está seguro, mesmo quando ele está vencendo. E isso é importante, porque se ele fosse só invencível o tempo todo, ficaria chato. O filme entende que precisa colocar ele em situações onde parece impossível sair, mesmo que a gente saiba que ele vai sair. Agora vamos falar de uma coisa que envelheceu de maneira curiosa: a política simplificada. Hoje, a gente consome filmes muito mais ambíguos. Na época, o público queria clareza. Quem é o vilão? Tá ali. Quem é o herói? Tá aqui, sem zona cinzenta. Isso fazia parte da experiência. Era quase reconfortante ter uma narrativa tão direta. E olha como isso conversa com o momento histórico. Em tempos de incerteza, histórias simples têm mais impacto. Rambo 2 é simples na superfície, mas emocionalmente ele carrega frustração, abandono, desejo de reconhecimento. E talvez seja isso que mantém o filme vivo. Agora eu vou ser honesto com vocês. Tem cenas que hoje eu assisto e rio de leve pelo exagero. Tipo, a resistência física do cara é surreal. Ele apanha, é torturado, explode coisa perto dele e continua firme. Mas ao invés de me afastar, isso me aproxima mais da experiência. Porque eu entendo que estou assistindo mito, não documentário. E mito não precisa obedecer física, ele precisa gerar sensação. E gera. Agora deixa eu te fazer uma pergunta meio filosófica. Você acha que o personagem teria sobrevivido ao tempo se tivesse permanecido só no tom dramático do primeiro filme? Ou foi justamente essa guinada explosiva que garantiu que ele se tornasse eterno? Eu sinceramente acho que foi essa mudança radical que colocou o Rambo no panteão da cultura pop. Pode ter sacrificado nuance, mas ganhou legado. E legado, no cinema, é coisa rara. Na próxima parte, eu quero mergulhar nas consequências disso para o terceiro filme e como a indústria começou a inflar cada vez mais o conceito de herói indestrutível até chegar no limite. Porque depois de Rambo 2, a escalada só aumentou, e nem sempre isso é algo simples de administrar. Parte 8. Agora segura essa reflexão porque ela é meio incômoda. Quando Rambo 2, a missão termina, a gente sente catarse. A missão foi cumprida, os prisioneiros foram resgatados, o sistema foi confrontado. Beleza. Mas ao mesmo tempo, você percebe que o personagem ficou maior do que a própria história. E isso é perigoso, porque quando um personagem vira símbolo gigantesco, o próximo passo quase sempre é como a gente faz algo ainda maior. E é aí que começa a escalada. Eu lembro que quando fui revisitar o filme anos depois, já sabendo de tudo que veio depois na franquia, eu assisti com outra lente. Eu não estava vendo só aquele capítulo isolado. Eu estava vendo o momento exato em que o Rambo deixou de ser homem e virou conceito. E conceito é difícil de sustentar, porque conceito precisa ser sempre ampliado. E o que Rambo 2 faz é empurrar o personagem para o limite do plausível. Ele sobrevive à tortura, à traição, à selva, à emboscada, ao combate aéreo. Ele praticamente atravessa o inferno e volta. Então, quando o público sai do cinema em 1985, a sensação é: ok, e agora? O que pode ser maior que isso? E Hollywood, como sempre, ouviu essa pergunta como desafio. Mas antes de falar do que veio depois, eu quero aprofundar uma coisa que me pegou muito quando reassisti recentemente: o isolamento do personagem. Repara bem, ele salva todo mundo, ele expõe a verdade, ele vence o vilão, mas no fim, ele continua sozinho. Isso não é acidental. O Sylvester Stallone poderia ter encerrado o filme com aplausos, medalha, bandeira tremulando. Mas não. Ele escolhe terminar com o Rambo se afastando. É quase como se o filme dissesse: ele cumpriu o dever, mas ele não pertence aqui. Isso adiciona uma camada agridoce que muita gente ignora porque fica presa na parte das explosões. E falando em explosões, tem uma coisa que eu acho genial na construção da ação. O filme sempre tenta criar uma sensação de desvantagem antes de virar o jogo. Mesmo que você saiba que ele vai vencer, existe aquele momento em que parece impossível. Isso mantém a tensão viva. E eu vou confessar uma coisa meio nostálgica aqui. Tem algo especial nos efeitos práticos desse filme. As explosões têm peso. A sujeira é real. A água respinga de verdade. Você sente que aquilo foi feito fisicamente. Hoje a gente tem CGI incrível, mas às vezes falta essa textura. E talvez por isso Rambo 2 continue visualmente marcante. Agora vamos entrar numa parte mais polêmica. O filme simplifica completamente o conflito geopolítico.
Ele transforma uma guerra complexa numa narrativa de herói contra vilões claros. Hoje, isso gera debate. Na época, isso gerava aplauso, e isso mostra como o cinema é reflexo do momento. Em 1985, o público queria clareza. Queria ver o soldado americano voltar e vencer. Era quase terapia coletiva. E isso não significa que o filme seja historicamente preciso. Significa que ele é emocionalmente estratégico. Outra coisa que me chama a atenção é como o personagem quase não demonstra prazer na violência. Ele não ri, ele não faz piada, ele não comemora, ele executa. Isso mantém a aura séria. Se ele começasse a brincar demais, viraria caricatura total. E talvez seja por isso que Rambo 2 ainda é respeitado, mesmo sendo exagerado. Ele nunca vira comédia involuntária. Agora deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Quando você pensa em anos 80, você pensa em qual imagem? Neon? Música sintetizada? Jaqueta de couro? Para muita gente, a imagem é um cara de bandana vermelha, segurando uma metralhadora pesada no meio da selva. Isso é impacto cultural. E impacto cultural é difícil de medir, mas fácil de sentir. Eu lembro de desenhar o Rambo no caderno da escola. Não era só personagem de filme, era arquétipo de força. E isso conversa com algo mais profundo. O desejo universal de enfrentar sistemas injustos e vencer. Rambo 2 é fantasia pura nesse sentido, mas fantasia bem construída tem poder. E aqui vai uma reflexão que eu acho importante. Será que a transformação do Rambo em mito ajudou a eternizar o personagem, ou acabou aprisionando ele num molde impossível de sustentar sem exagerar cada vez mais? Porque quando você cria um herói que já venceu tudo, o próximo capítulo precisa ser ainda maior. E isso é uma armadilha narrativa. Na próxima parte, eu quero explorar exatamente isso. Como o sucesso estrondoso de Rambo 2 praticamente obrigou a franquia a aumentar a escala, aumentar o espetáculo, e como isso impactou a essência do personagem. Porque depois que você vira lenda, voltar a ser homem é muito mais difícil. Beleza, agora a gente entra numa parte que eu considero crucial para entender Rambo 2. A missão de forma completa. A questão da escalada narrativa e do mito em torno do personagem. O lance é o seguinte. Depois do sucesso absurdo do primeiro filme, o público não queria mais o Rambo só sofrendo no canto. Ele queria ver ação. Queria ver poder, queria ver aquele cara virar quase uma força da natureza. E é exatamente isso que o segundo filme entrega. Mas aí, cara, entra uma tensão interessante. Quando você exagera demais na ação, corre o risco de quebrar a empatia. E eu juro, reassistindo isso hoje, eu percebo que Stallone consegue equilibrar de um jeito quase milagroso. Pensa comigo, o Rambo aqui não é invencível por acaso. Ele é invencível porque a narrativa construiu uma tensão prévia, que faz o público acreditar que ele pode falhar a qualquer momento. Você sente o perigo, mesmo sabendo que ele vai dar um jeito. Esse contraste é o que dá adrenalina ao filme. E eu lembro de quando eu assisti isso pela primeira vez, adolescente, quase pulando do sofá com cada explosão ou com cada flecha certeira. Você se conecta com ele, mesmo que ele pareça um mito absoluto. E aí vem outro ponto que eu acho genial: a solidão do personagem. Mesmo sendo uma máquina de ação, Rambo continua sendo profundamente humano. Ele sente a perda, a frustração, o abandono. Ele salva pessoas, mas não é abraçado pelo mundo no final. Ele não é celebrado como herói oficial. E isso, meu amigo, adiciona uma camada de complexidade que muita gente ignora porque se deixa levar pela pancadaria. Eu sempre achei isso fascinante. É como se o filme dissesse: o mundo não precisa reconhecer o que você fez para que seja importante. Isso, para mim, é quase poético. Agora, falando de impacto cultural. Rambo 2 redefiniu a estética do herói de ação nos anos 80. A bandana, o arco explosivo, o corpo coberto de lama, a postura silenciosa, observando cada movimento do inimigo. Tudo isso virou linguagem universal. Você mostra uma imagem dessas hoje e qualquer pessoa reconhece. Não importa idade, país, nada. Isso é poder de construção de imagem. Eu mesmo ainda lembro de como fiquei vidrado na primeira vez que vi essa cena. Parecia que o cara tinha saído direto de um mito antigo e caído na selva. E tem mais. O filme constrói a tensão usando silêncio de forma magistral. Tem momentos em que você só ouve o vento, a água, respiração pesada. A tensão cresce porque o som é quase inexistente. E quando a ação explode, o impacto é absurdo.
É quase cruel com o espectador, mas de um jeito que te prende completamente. Eu lembro de pensar, como alguém consegue construir suspense assim com tão poucos elementos? Isso é trabalho de direção de primeira. Mas nem tudo é perfeito, né? Tem exageros que hoje fazem a gente rir um pouco. A resistência física do Rambo chega a níveis impossíveis. Ele apanha, é torturado, quase morre, e de repente está lá, erguendo metralhadora ou disparando flechas explosivas. Mas eu aprendi a ver isso como parte da fantasia. Não é realista, mas é épico. E honestamente, é essa dose de exagero que torna a experiência memorável. Sem isso, o filme perderia metade do impacto. Outro ponto que vale destacar é a representação do conflito. Hoje, com filmes de guerra mais complexos, a gente percebe que Rambo 2 simplifica demais. Mas na época, essa simplificação funcionava. O vilão é claro, o herói é claro, e a missão também. Isso cria uma narrativa direta, emocionalmente satisfatória. Você entende quem é o inimigo, quem é o aliado, e consegue se entregar à fantasia sem questionamentos. É cinema pop no auge, e Stallone entendeu isso melhor do que ninguém. E para fechar essa parte, uma reflexão pessoal. Reassistir Rambo 2 hoje me fez perceber como ele equilibra mito e humanidade de forma impressionante. Você tem ação exagerada, cenário épico, flechas explodindo e helicópteros caindo. Mas ainda assim, o coração do personagem bate. Ele sente dor, perda, frustração. Ele não é só máquina de matar, e talvez seja isso que faz o filme resistir ao tempo, mais do que qualquer explosão ou efeito visual. Na próxima parte, vamos destrinchar como essa combinação de mito e humanidade influencia diretamente o terceiro filme, e como Hollywood aprendeu ou exagerou demais tentando replicar a fórmula. Porque o que acontece depois de Rambo 2 é uma escalada que muda totalmente a forma como vemos heróis de ação. Beleza, galera! Agora a gente chega numa parte que eu considero chave para entender o legado de Rambo 2. A missão e por que ele é tão falado até hoje. O ponto é o seguinte, depois que você assiste a esse filme, fica impossível ver o Rambo só como um personagem de ação comum. Ele se transforma em arquétipo. E quando eu digo arquétipo, eu tô falando de algo que vai além da história, dos diálogos, das explosões. Ele representa um tipo de herói solitário, quase sobre-humano, que enfrenta sistemas maiores que ele e ainda sai de pé. E isso, meu amigo, é poderoso demais. E tem um detalhe que sempre me pegou: o ritmo do filme. Ele não é linear. Às vezes, ele desacelera completamente para mostrar tensão silenciosa, isolamento do Rambo, detalhes da selva, observação dos inimigos. E de repente explode de novo, com helicópteros, metralhadoras e flechas explosivas. Esse vai e vem de adrenalina cria uma experiência emocional intensa. Eu lembro de ter assistido isso e ficar com o coração na garganta, mesmo sabendo que ele ia se dar bem no final. E essa oscilação, essa montanha-russa de emoções, é algo que poucos filmes de ação conseguem hoje. Outra coisa que me marcou, e aqui entra meu lado mais pessoal, é a sensação de solidão e abandono do personagem. Ele salva os prisioneiros, ele derrota os vilões, mas não tem festa, não tem reconhecimento oficial. Ele continua sozinho. Eu sempre achei isso fascinante, porque cria uma ambivalência. Você vibra com ele, mas ao mesmo tempo sente uma melancolia sutil. É herói, mas é humano. É mito, mas sente. Essa dualidade é rara, especialmente em filmes de ação da década de 80. E falando de impacto cultural, gente, é absurdo. A estética do Rambo 2, bandana vermelha, arco explosivo, corpo coberto de lama, virou símbolo universal. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha visto o filme, reconhece essa imagem. Eu mesmo, anos atrás, mostrei para um amigo que nunca tinha visto nenhum Rambo, e ele disse: "Ah, é aquele cara da selva com arco e flecha." É isso que eu chamo de poder cultural. Agora, falando de impacto cultural, Rambo 2 redefiniu a estética do herói de ação nos anos 80. A bandana, o arco explosivo, o corpo coberto de lama, a postura silenciosa, observando cada movimento do inimigo, tudo isso virou linguagem universal. Você mostra uma imagem dessas hoje e qualquer pessoa reconhece. Não importa a idade, país, nada. Isso é poder de construção de imagem. Eu mesmo ainda lembro de como fiquei vidrado na primeira vez que vi essa cena. Parecia que o cara tinha saído direto de um mito antigo e caído na selva. E tem mais. O filme constrói a tensão usando o silêncio de forma magistral.
Tem momentos em que você só ouve o vento, a água, respiração pesada. A tensão cresce porque o som é quase inexistente, e quando a ação explode, o impacto é absurdo. É quase cruel com o espectador, mas de um jeito que te prende completamente. Eu lembro de pensar: como alguém consegue construir suspense assim com tão poucos elementos? Isso é trabalho de direção de primeira. Cidade. Ele não parece estar se divertindo. Ele parece estar descarregando raiva acumulada de anos. E vamos falar daquele vilão soviético por um segundo. O filme claramente abraça a tensão da Guerra Fria. O inimigo não é só vietnamita, é também soviético. É praticamente um conflito geopolítico simplificado para caber numa narrativa de 2 horas. Hoje a gente pode olhar e falar: é propaganda, e é mesmo, em partes. Mas naquela época, isso conversava diretamente com o público. E aí chegamos naquela sequência de helicóptero. Mano, aquilo é absurdo. Quando o Rambo assume o controle da aeronave e começa a virar o jogo no ar, é a definição de cinema espetáculo. Não importa se é realista. O que importa é o impacto. Eu lembro de ver essa cena e pensar: pronto, agora ele virou um super-herói sem capa. E tecnicamente, para a época, aquilo era impressionante. Nada de CGI pesado, era efeito prático, miniatura, coordenação real de explosão, tinha risco, tinha fisicalidade. Hoje em dia, a gente está acostumado com tudo digital. Naquela época, você sentia o peso das coisas explodindo. E quando ele finalmente resgata os prisioneiros e volta, o que ele faz? Ele não comemora, ele não sorri, ele explode a base do próprio comando. E aqui, para mim, tá uma das cenas mais importantes do filme inteiro. Porque não é só destruição, é revolta. Ele tá dizendo: vocês não vão esconder isso. E quando ele confronta o responsável pela missão fracassada e deixa claro que os soldados merecem respeito, ali, o filme tenta recuperar aquela seriedade do primeiro. Tem uma frase ali sobre amar o país tanto quanto o país deveria amar seus soldados, que é basicamente o coração da saga. E é muito louco pensar que um filme tão barulhento termina com uma mensagem tão simples: respeito, reconhecimento, pertencimento. Rambo 2 pode ser lembrado pelas explosões, mas ele sobrevive por causa dessa camada emocional. E agora eu quero saber de você, sem meme. Quando você reassiste hoje, você vê só ação exagerada ou você consegue enxergar essa crítica ali por baixo? Porque eu vou te falar, eu assisto e sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vibro com a flecha explodindo o helicóptero, mas também sinto a solidão do personagem. E talvez seja isso que mantém esse filme vivo até hoje. No próximo trecho, a gente pode mergulhar ainda mais fundo nos bastidores, nas escolhas criativas que transformaram Rambo de veterano traumatizado em ícone pop global, e como isso impactou o cinema de ação que veio depois. Porque a missão pode ter acabado na tela, mas culturalmente ela estava só começando. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez muita gente não perceba quando pensa em Rambo 2, a missão. Esse filme não só mudou o personagem, ele mudou o cinema de ação inteiro, e eu não tô exagerando. Depois que Rambo 2 estourou, virou quase regra. Herói musculoso, poucas palavras, trauma interno, arsenal pesado e zero paciência para burocrata engravatado. Parece familiar? Pois é, metade dos filmes de ação do fim dos anos 80 beberam direto dessa fonte. E eu lembro claramente da época em que qualquer capa de locadora tinha um cara suado segurando uma arma enorme com cara de poucos amigos. Era a estética Rambo dominando tudo. Mas vamos voltar pro filme. Tem um detalhe que sempre me pega quando eu reassisto: o silêncio do personagem. O Rambo fala pouco, muito pouco. E isso não é falta de diálogo bem escrito, é escolha. O Sylvester Stallone entendeu que o personagem funciona melhor quando o corpo fala mais que a boca. O olhar pesado, a respiração controlada antes de atacar, a postura sempre alerta. Isso cria uma aura quase mítica. É tipo aquele cara que você não sabe exatamente o que tá pensando, mas sabe que não quer provocar. E aí entra um contraste interessante.
O primeiro filme, Rambo, First Blood, terminava com aquele monólogo emocional, quase um desabafo. Ali você via o homem quebrado. Já em Rambo 2, ele engole tudo, ele canaliza, ele transforma dor em ação. É quase como se ele tivesse decidido que falar não resolve, agir resolve. E aqui vai uma opinião que talvez divida vocês. Eu acho que Rambo 2 sacrifica profundidade psicológica em troca de impacto cultural. E sabe o que é louco? Foi a decisão certa para aquele momento. O mundo dos anos 80 queria heróis invencíveis, queria catarse, queria vitória clara. E o filme entrega isso sem pedir desculpa. Agora deixa eu compartilhar uma memória meio aleatória. Eu lembro que depois de assistir, eu ficava obcecado com aquela faca de sobrevivência dele. Aquela faca não era só uma faca, era praticamente um kit inteiro dentro do cabo. Aquilo era o ápice da tecnologia na minha cabeça de criança. Eu ficava pensando, se eu tivesse isso, eu sobreviveria em qualquer lugar. Olha o nível da influência. O filme não vendia só ação, vendia fantasia de autonomia, vendia a ideia de que um homem preparado podia enfrentar qualquer sistema. E isso conversa muito com o espírito da época. Outra coisa que a galera às vezes ignora, a trilha sonora. Ela não é só fundo musical, ela cresce junto com o personagem. Quando a ação acelera, a música empurra. Quando tem momento mais introspectivo, ela recua. É quase manipulativo, mas funciona. E vamos falar do exagero sem medo. A contagem de inimigos derrubados é absurda. A resistência física do Rambo é quase sobre-humana. Ele apanha, é torturado, leva choque, corta, explode coisa perto dele. E continua. Se fosse lançado hoje, provavelmente iam chamar de irreal demais. Mas naquela época, isso era o espetáculo. Era o equivalente a ver um gladiador moderno. E tem uma camada simbólica muito forte aqui. Rambo não morre porque ele representa algo maior que o indivíduo. Ele representa a ideia de que o soldado não foi derrotado, foi mal conduzido. Isso é poderoso e também é polêmico, porque ao mesmo tempo que o filme dá voz à frustração dos veteranos, ele simplifica demais o conflito. Ele transforma uma guerra complexa num palco de herói solitário. E aí entra a pergunta que eu sempre gosto de jogar para vocês. Isso é problema? Ou é só o cinema fazendo o que sempre fez? Criar mitos? Porque se a gente for analisar friamente, quase todo grande herói do cinema é uma simplificação exagerada da realidade. Rambo 2 só faz isso de forma barulhenta. E tem mais uma coisa que eu preciso destacar: o final. Quando ele retorna e confronta o responsável pela missão, aquilo não é só vingança, é um ajuste moral. Ele não quer medalha, ele não quer aplauso, ele quer reconhecimento para os caras que ficaram presos. Essa fala final é o que ancora o filme. Sem ela, seria só um festival de explosão. Com ela, vira declaração. E eu acho isso muito interessante porque mostra que, mesmo abraçando o espetáculo, o filme não esqueceu totalmente de onde o personagem veio. Ele ainda é o cara deslocado. Ele ainda é o veterano que quer respeito. Ele só aprendeu que, naquele mundo, respeito às vezes vem no volume máximo. E agora eu vou falar algo que... Mas não posso deixar de comentar os exageros que hoje a gente percebe. O cara sobrevive a torturas impossíveis, explosões, tiros certeiros, ataques com helicópteros e ainda sai inteiro para continuar a missão. É surreal, né? Mas aí entra o charme. É mito. É fantasia. Não dá para encarar literalmente, mas emocionalmente funciona. Eu, particularmente, adoro esse tipo de exagero quando ele serve à narrativa. Agora, vamos falar de política e contexto. O filme simplifica muito o conflito do Vietnã, transformando tudo em herói contra vilão claro. Hoje, isso geraria debate pesado, mas em 1985 funcionava. Era quase terapêutico. O americano retorna, resolve injustiças e vence. O público queria clareza, queria sensação de justiça. E Stallone entregou exatamente isso. É direto, emocional e eficaz. E eu preciso mencionar a tensão silenciosa do filme. Tem cenas em que você só ouve o vento,
água, respiração pesada. O silêncio aumenta a sensação de perigo iminente. Quando a ação explode depois desse momento, o impacto é gigantesco. Eu sempre pensei, como eles conseguem criar suspense tão intenso com tão pouco diálogo e tantos efeitos práticos? É quase cruel com o espectador, mas funciona brilhantemente. Outro detalhe que adoro: o Rambo não sente prazer na violência. Ele não ri, não brinca, não comemora. Ele executa sua missão com seriedade absoluta. Isso mantém a aura de personagem sério, quase mítico. Se ele começasse a fazer piada ou brincar demais, cairia na caricatura. E é impressionante como Stallone conseguiu manter esse equilíbrio, mesmo com cenas tão exageradas. E aí, eu paro e penso, por que esse filme continua relevante? Porque ele consegue unir mito e humanidade, exagero e emoção, fantasia e tensão. Isso não é fácil de fazer, e a maioria dos filmes de ação modernos não consegue equilibrar assim. Eu, pessoalmente, sempre volto a ele por essa razão. Para fechar essa parte, quero deixar uma reflexão. Rambo 2 mostra que a grandeza de um herói não está só na força física, mas na habilidade de enfrentar sistemas maiores, de suportar dor, e ainda assim, manter humanidade. E essa combinação é o que transforma um filme de ação em um clássico. Na próxima parte, a gente vai destrinchar como todo esse sucesso e essa construção de mito impactaram a própria franquia e como isso criou expectativas impossíveis para os filmes seguintes. Porque depois de Rambo 2, a barra foi colocada lá em cima e Hollywood começou a brincar de ver até onde dava para esticar esse herói. Beleza, galera, agora vamos entrar numa parte que é meio que o coração do que faz Rambo 2. A missão ser lembrado até hoje, o efeito que ele teve na franquia e como transformou Rambo em mito absoluto. O lance é o seguinte: depois do estrondoso sucesso desse filme, Hollywood percebeu que tinha nas mãos um personagem que podia ser elevado a níveis quase impossíveis. E, sinceramente, é aí que começa a magia e o perigo ao mesmo tempo. Magia porque você tem liberdade criativa total para criar cenas épicas, tensão máxima e momentos de heroísmo extremo. Perigo porque quanto mais você exagera, mais difícil é manter o personagem crível, mesmo sendo mito. E é exatamente isso que Rambo 2 faz com maestria. Eu sempre achei impressionante como o filme mantém o equilíbrio entre o exagero absoluto da ação e a humanidade do Rambo. Ele está na selva, cercado por inimigos, metralhadoras, explosões, helicópteros caindo. E mesmo assim, a gente sente que ele é alguém real, alguém que sofre, que pensa, que sente dor. Essa dualidade é rara e me pegou demais quando eu revisitei o filme anos atrás. E deixa eu te contar. Foi nesse momento que eu percebi que o mito não apaga a humanidade, ele a amplifica. E tem outra coisa que é muito marcante: o modo como o filme cria tensão antes de cada explosão ou batalha. Mesmo que você saiba que Rambo vai sair vivo, o filme consegue fazer você duvidar, se preocupar, sentir o risco. Isso é narrativa de ação de primeira. Eu me lembro que quando eu assisti isso adolescente, minha adrenalina subia com cada momento em que ele parecia cercado, sem saída, mas ainda encontrava uma forma de virar o jogo. É isso que diferencia o Rambo de muitos heróis de ação, a sensação constante de perigo real. Mas, mano, não dá pra ignorar os exageros. Ele apanha, é torturado, quase morre, e ainda consegue sobreviver a tudo, e ainda ter forças pra continuar a missão. É surreal, né? Mas esse surrealismo é parte da construção do mito. E, sinceramente, é isso que faz o filme tão divertido. É uma fantasia extrema, mas emocionalmente satisfatória. Eu sempre gostei disso. Ação exagerada, mas com um herói que não perde a essência. Outra coisa que me pega sempre é a solidão do personagem. Mesmo salvando vidas, derrotando vilões e completando a missão, Rambo termina sozinho. Não há festa, medalha ou reconhecimento oficial. Ele é herói, mas não é celebrado pelo sistema. E isso cria uma tensão emocional que vai além da ação. Eu sempre achei isso profundo. O personagem faz o que precisa, mas ninguém percebe. E essa melancolia adiciona camadas à narrativa que poucos filmes de ação da época ousavam explorar. E galera, a estética do filme é outro ponto que não dá pra deixar passar. A bandana vermelha, o corpo coberto de lama, o arco explosivo, virou ícone cultural instantâneo. Eu lembro de mostrar essas imagens para amigos que nunca tinham visto o filme, e eles imediatamente reconhecem. É isso que eu chamo de legado visual. O Rambo não é só personagem, ele é símbolo. Além disso, o filme simplifica o conflito do Vietnã de forma clara e direta.
Hoje, com a visão histórica que temos, isso poderia ser criticado, mas em 1985 funcionava perfeitamente. O público queria ver um herói enfrentando vilões claros e vencendo. Era cinema emocionalmente estratégico, quase terapêutico para quem assistia. Eu mesmo, quando revi, consegui sentir a tensão, a urgência e a catarse que o público da época sentiu. E tem mais um detalhe que sempre me impressiona: o silêncio usado como ferramenta de tensão. As cenas em que você só ouve o vento, a água e a respiração de Rambo. Esse silêncio prepara o público para explosões de ação que, quando acontecem, têm um impacto gigantesco. Eu sempre achei genial como eles conseguem criar tanto suspense sem diálogos ou efeitos complexos, só com planejamento e direção precisa. Para finalizar essa parte, uma reflexão pessoal. Rambo 2 consegue unir mito e humanidade de forma equilibrada. Ele é exagerado, épico e quase impossível de acreditar, mas também sente, sofre e luta por algo maior. É esse equilíbrio que faz o filme resistir ao tempo, que mantém sua relevância e que influencia diretamente todos os filmes de ação que vieram depois. Na próxima parte, a gente vai começar a destrinchar as cenas de ação mais memoráveis do filme, aquelas que realmente definem o Rambo como mito e que mostram por que ele ainda é referência no cinema de ação até hoje. Vamos analisar detalhes, técnicas e momentos que fazem a adrenalina subir só de assistir. Beleza, galera? Agora a gente vai mergulhar de cabeça nas cenas de ação que fazem de Rambo 2, a missão, um clássico absoluto. E sério, se você tá assistindo só pelas explosões, você tá perdendo metade da experiência, porque a genialidade tá na construção dessas cenas, não só no caos aparente. Primeiro, vamos falar do início da missão. Eu sempre achei incrível como o filme constrói tensão antes mesmo de rolar a primeira pancadaria. O Rambo é colocado em um ambiente hostil, cercado por inimigos, rios e selva fechada. E o legal é que, mesmo sabendo que ele vai dar um jeito, você sente aquela dúvida real. Será que ele vai conseguir sair dessa? Eu lembro da primeira vez que assisti, eu tava grudado na tela, respirando junto com ele. A combinação de silêncio, barulho da natureza e movimentos furtivos cria uma adrenalina quase física, e aí vem aquela cena clássica dele infiltrando no acampamento inimigo. Mano, essa sequência é praticamente um manual de ação perfeita. Movimentos calculados, ataques precisos, cada tiro ou flecha tem peso. O filme te faz sentir cada passo do Rambo, cada risco que ele corre. Eu sempre falo pros meus amigos, essa não é só ação gratuita, é tensão narrativa pura. Você se preocupa com cada detalhe, mesmo sabendo que ele é praticamente invencível. E não dá pra ignorar os exageros que, sinceramente, só deixam tudo mais épico. Tipo, ele passa por explosões, é atingido, cai em rios, se esconde, e ainda assim continua a missão sem nenhum arranhão realista. Hoje a gente ri um pouco, mas lá na época, isso era cinema absurdo, no melhor sentido possível. É mito e fantasia pura, e eu adoro como Stallone abraça isso sem culpa. É o larger than life em ação. Outro ponto que sempre me impressiona, a construção da selva como personagem. Não é só cenário, é ameaça. Cada árvore, cada rio, cada sombra contribui para a tensão. E o Rambo não é só mais um cara correndo. Ele interage com o ambiente, usa isso a favor da missão. Eu sempre achei isso sensacional, porque transforma a selva em adversária e aliada ao mesmo tempo. Quando eu revi isso, fiquei percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele camufla, como se movimenta silenciosamente, como observa os inimigos. É quase poético. E falando de poético, tem a relação dele com os prisioneiros. Mesmo no meio do caos, ele se preocupa com eles, observa, protege. Não é só força bruta, é inteligência e humanidade. Isso cria uma tensão emocional dentro da ação. Eu sempre achei que essa é a parte que diferencia Rambo de outros heróis de ação. Você sente que ele não é um robô, ele é um cara que tá carregando peso emocional junto com a missão. Ah, e vamos combinar, as explosões do filme são absurdas, tipo, exageradas ao ponto de parecerem cartunescas, mas é justamente isso que aumenta a diversão. Eu lembro de quando assisti na TV pela primeira vez, tinha que pausar e respirar depois de cada sequência, porque a intensidade era absurda. É cinema exagerado, mas de um jeito que funciona emocionalmente.
E não dá pra esquecer do arco como arma icônica. Ele não é só um acessório, é extensão do Rambo. Cada disparo é calculado, cada flecha tem impacto real na narrativa. Eu sempre achei isso fascinante. O arco é praticamente um personagem junto com ele. E o melhor, ele combina estratégia, força e precisão, mostrando que a ação não é só explosão, é inteligência também. Para fechar essa parte, quero destacar algo que sempre me pega: a combinação de mito, técnica e emoção. Você tem o Rambo quase invencível, sim, mas você também sente perigo, tensão, medo e até uma conexão emocional com ele e com os prisioneiros. Essa mistura é o que transforma uma sequência de ação em algo memorável. É o que faz a gente voltar para ver o filme repetidas vezes, mesmo sabendo o que vai acontecer. Na próxima parte, a gente vai entrar nas cenas de batalha final, aquelas que misturam ação extrema, estratégia de Rambo e aquele momento de mito absoluto que deixou todo mundo de boca aberta nos anos 80. E vou contar uns detalhes que poucos percebem na primeira vez que assistem, que tornam essas cenas ainda mais épicas. Beleza, galera? Agora a gente entra na parte que eu considero o auge do filme, as cenas finais de batalha em Rambo 2, A Missão. E sério, essas sequências não são só pancadaria gratuita. Elas definem o personagem, a narrativa e praticamente a estética de todo o gênero de ação dos anos 80. O que sempre me chama atenção é como o filme constrói essas cenas. Antes da explosão total, a tensão é quase palpável. O Rambo tá cercado, sabe que qualquer movimento errado pode ser fatal, e mesmo assim, ele não hesita. Isso cria um contraste maravilhoso entre vulnerabilidade e poder absoluto. Eu lembro de quando assisti pela primeira vez, e mesmo sabendo que ele ia sobreviver, fiquei tenso como se cada tiro pudesse ser o fim. Essa é a genialidade da direção, faz você se importar mesmo sabendo que ele é quase invencível. E aí começa a ação completa. Cada movimento dele é calculado, cada ataque tem uma estratégia por trás. Ele não sai atirando aleatoriamente, ele observa, planeja, executa. Isso dá ao espectador a sensação de que não é só força bruta, é inteligência em ação. Eu sempre achei isso o que diferencia o Rambo de qualquer outro herói de ação da época. Ele é mito, mas também estrategista. Uma coisa que eu adoro e que muita gente ignora: o uso do ambiente. Rambo utiliza árvores, rios, terreno irregular e até estruturas inimigas para virar o jogo a seu favor. É como se a selva fosse um aliado silencioso. Eu nunca canso de ver como ele se move pelo cenário, se esconde, embosca os inimigos e ainda consegue parecer quase invisível. É tenso, mas ao mesmo tempo incrível de assistir. E vamos combinar, as explosões finais são absurdas. Eu lembro de ter ficado vidrado na tela na primeira vez, pensando: como ele consegue sobreviver a isso? Hoje, a gente ri um pouco do exagero, mas lá atrás, no contexto da época, era de cair o queixo. Cada helicóptero derrubado, cada bomba explodindo, aumenta a sensação de mito, de esse cara é imparável. E mesmo com todo esse exagero, o filme ainda consegue manter a tensão emocional. Outro ponto que sempre me pega: a relação dele com os prisioneiros durante essa batalha. Ele não é só destruição, ele protege, guia, garante que ninguém se perca. Eu sempre achei fascinante essa dualidade. Rambo é máquina de combate, mas ainda é humano, preocupado com os outros. Essa combinação de força e cuidado é o que dá profundidade ao personagem. E tem o detalhe das armas icônicas: o arco, a metralhadora, até o uso improvisado de explosivos. Cada uma tem seu momento de destaque e é usada de forma estratégica, nunca aleatória. Isso reforça a ideia de que Rambo é inteligente, adaptável e sempre um passo à frente do inimigo. Eu sempre gostei de observar essas cenas repetidamente, porque dá pra perceber o quanto a ação é coreografada com precisão. Um detalhe que poucos notam é o timing do suspense dentro da batalha. O filme cria momentos de pausa, silêncio, respiração, observação, e aí explode em ação total. Esse vai e vem mantém o espectador em alerta máximo. Eu lembro que quando revi, fiquei impressionado com o quanto essas pausas aumentam o impacto das explosões e tiros. É uma técnica de cinema de ação que Stallone domina como poucos. E galera, não dá pra ignorar o lado emocional do final.
Mesmo depois de toda a destruição, de todo o caos, Rambo termina sozinho, mas com a missão cumprida. Ele salva os prisioneiros, derrota os vilões, mas não recebe aplauso oficial. Isso cria uma sensação agridoce. Vitória tática, mas ainda existe aquela solidão do herói. Eu sempre achei isso fascinante, porque é raro ver heróis de ação que mantêm essa complexidade emocional. Para fechar essa parte, uma reflexão pessoal. Essas cenas finais de batalha não são apenas explosões e tiros, elas são construção de mito, tensão emocional e inteligência estratégica. É isso que faz Rambo 2 resistir ao tempo. É o equilíbrio entre exagero, humanidade e narrativa que transforma essas cenas em algo memorável. Na próxima parte, a gente vai destrinchar os personagens secundários, suas interações com o Rambo e como eles contribuem para aumentar a tensão e a profundidade emocional do filme. Vou mostrar detalhes que muitas pessoas nem percebem na primeira vez que assistem, mas que fazem toda a diferença na experiência. Beleza, galera? Agora vamos falar de algo que muita gente não dá atenção, mas que faz Rambo 2. A missão ser tão envolvente, os personagens secundários e como eles dão peso emocional e estratégico à história. Porque, convenhamos, Rambo sozinho é incrível, mas o filme ganha camadas graças a quem ele encontra pelo caminho. Primeiro, vamos falar da personagem que mais se destaca, a mulher que acompanha parte da missão. Eu sempre achei fascinante como ela não é só figurante ou interesse romântico. Ela tem voz própria, decisões, é corajosa e arrisca tanto quanto os homens na história. Tem cenas em que ela ajuda Rambo a escapar ou evita que ele caia em armadilhas, e isso cria uma dinâmica realista, mesmo em meio a tanto exagero de ação. Eu me lembro de pensar: caramba, sem ela, algumas cenas simplesmente não teriam a mesma tensão. E isso mostra que o filme valoriza mais que só o herói macho invencível. Ele reconhece a importância de aliados. Depois tem os prisioneiros que Rambo precisa resgatar. Não são apenas números, são pessoas com histórias e medo real. Cada prisioneiro resgatado aumenta a responsabilidade do Rambo e a tensão da cena. Eu sempre achei que essa humanização dá outro peso à ação. Não é só destruir inimigos, é salvar vidas, e isso cria conexão emocional com quem está assistindo. Eu, pessoalmente, sempre torci por cada um deles, como se estivesse junto nessa selva insana. E claro, não dá para esquecer do antagonista principal, que representa não só a ameaça física, mas também o sistema que Rambo desafia. Ele é implacável, estratégico e, de certa forma, quase um reflexo do que o mundo espera que o Rambo seja. Um herói contido, controlado. A tensão entre esses dois é incrível, porque não é só tiroteio, é confronto de inteligência, poder e moral. Cada decisão de Rambo e cada movimento do vilão são carregados de significado, mesmo entre explosões e tiros. O filme também usa personagens menores de forma estratégica. Os soldados inimigos, os guias locais, até os mercenários servem como obstáculos e catalisadores para o desenvolvimento do Rambo. Cada interação cria risco e exige que ele se adapte. Eu sempre achei essa atenção aos detalhes impressionante. Não é só atire nos inimigos e pronto. Cada personagem acrescenta uma camada de dificuldade e realismo dentro da fantasia. E tem um ponto que eu adoro, como a interação com os aliados faz o Rambo parecer mais humano. Ele não é só máquina de guerra. Ele se importa, observa, se preocupa. Pequenos gestos, como proteger alguém ou olhar para a segurança de seus aliados antes de agir, adicionam profundidade emocional. Eu sempre comento isso para os meus amigos, quando eles dizem que Rambo é só tiro e porrada. Tem muita humanidade escondida ali. Outro detalhe interessante é como o filme cria tensão usando os personagens secundários. Às vezes, eles estão em perigo, e você sente que Rambo pode não conseguir salvá-los a tempo. Isso aumenta o suspense e o ritmo da história. Eu lembro de assistir essas cenas e meu coração literalmente disparar em algumas delas. Esse equilíbrio entre ação, emoção e suspense é o que mantém o filme envolvente até hoje. E tem a relação dele com o guia local, que muitas vezes é subestimado pelo público. Esse personagem ajuda o Rambo a navegar pelo terreno hostil, mas também representa o risco constante. Se ele falhar, a missão inteira pode ir por água abaixo. Eu gosto de como o filme não ignora essas pequenas, mas importantes interações. Elas adicionam realismo e estratégia, mesmo dentro de um filme exagerado de ação. Para fechar essa parte, uma coisa que sempre me pega é como todos esses personagens, aliados, prisioneiros, antagonistas,
servem para humanizar e ampliar o mito do Rambo. Ele não é só força bruta, ele se conecta, protege, observa, reage. E essas interações transformam um filme de ação clássico em uma experiência emocional e estratégica completa. Na próxima parte, a gente vai analisar algumas das cenas mais silenciosas e tensas do filme, aquelas que não têm explosão nem tiros, mas que são essenciais para criar suspense e aumentar o impacto das cenas de ação que vêm depois. Você vai ver como Stallone e a equipe criaram momentos de tensão pura que muitas vezes passam despercebidos na primeira vez que se assiste. Beleza, galera? Agora vamos entrar em uma parte que eu acho simplesmente genial sobre Rambo 2. A missão. As cenas silenciosas. Aquelas que não têm explosão, não têm tiros, mas que fazem a tensão subir de um jeito que você sente no peito. E sério, é aí que o filme mostra que a ação não é só barulho e caos. É controle, estratégia e narrativa pura. O que sempre me chama a atenção é como essas cenas começam quase imperceptivelmente. O Rambo se movimenta na selva, observa os inimigos de longe, respira devagar. Cada passo é calculado, e mesmo que você saiba que ele vai conseguir escapar, você sente aquele frio na barriga, aquele suspense que só quem já passou por filme de ação intenso consegue sentir. Eu lembro de uma vez que revi essa parte tarde da noite e fiquei grudado na tela, quase prendendo a respiração junto com ele. Esse tipo de cena é ouro puro, porque transforma o espectador em parte do risco. Outro detalhe que adoro é o uso do ambiente como ferramenta de suspense. Rambo se esconde em árvores, em arbustos, até em rios rasos. Cada movimento do inimigo é observado, cada som da selva é ouvido. É incrível como o silêncio se torna um personagem. Eu sempre achei isso fascinante, porque muitas cenas de ação, hoje em dia, apostam só em barulho e caos, mas aqui o silêncio é o que te faz sentir o perigo real, e tem um efeito psicológico que essas cenas criam. O Rambo não é só músculo, ele é mente, inteligência e estratégia. Quando ele se aproxima do acampamento inimigo sem ser detectado, você sente a tensão de cada decisão. Qual caminho seguir? Qual inimigo atacar primeiro? Essas escolhas silenciosas são tão impactantes quanto qualquer explosão que vem depois. Eu sempre me impressiono com o quanto Stallone conseguiu equilibrar ação e inteligência em um filme de ação puro dos anos 80. Além disso, essas pausas silenciosas ajudam a construir empatia pelo personagem. A gente percebe o peso da missão, o cansaço físico e emocional e até a solidão do Rambo. Ele não está cercado de aplausos, não tem reconhecimento oficial, só ele, a selva e o risco constante. Eu sempre achei que isso dá uma profundidade que muitos filmes de ação da época simplesmente ignoravam. Outro ponto que merece destaque é como o filme usa esses momentos silenciosos para criar expectativa. Você sabe que a ação vai vir, mas não sabe quando ou como. E quando ela explode, o impacto é muito maior. Eu me lembro de reviver essas cenas e pensar, caramba, essa tensão faz com que cada tiro e cada explosão valham o dobro. É narrativa pura, construída com paciência e precisão. E claro, não dá para ignorar os detalhes visuais e sonoros. A luz filtrada pela selva, os reflexos na água, o barulho de folhas sendo pisadas. Tudo contribui para a sensação de perigo iminente. Eu sempre achei isso incrível, porque são pequenos detalhes que passam despercebidos na primeira vez, mas que elevam o filme a outro nível quando você presta atenção. Para finalizar essa parte, uma coisa que sempre me pega é como essas cenas silenciosas mostram a dualidade do Rambo. Ele é mito e humano ao mesmo tempo. Ele pode ser quase invencível, mas ainda assim sente medo, dor, tensão e responsabilidade. E é essa mistura de habilidade, inteligência e humanidade que torna Rambo 2, A Missão, um clássico que resiste ao tempo. Na próxima parte, vamos voltar para a ação explosiva, mas com um olhar mais técnico. Como as coreografias de luta, os efeitos práticos e os enquadramentos criam aquela sensação de, cara, ele realmente está em perigo e ainda vence. Vou detalhar as sequências mais intensas e mostrar por que elas são referência até hoje no cinema de ação.